Amigas, amigos, olá! Liberalismo e neoliberalismo. Frequentemente, a expressão neoliberalismo é utilizada de uma maneira um tanto imprópria frente ao velho liberalismo em termos econômicos. É utilizado o neoliberalismo como sinônimo de uma mera atualização do liberalismo, como uma ideologia incompatível com a realidade, né? E ainda com algumas sugestões que são de difícil aceitação, como é o caso de neoliberalismo sendo defensor de um Estado fraco, de enfraquecimento do Estado. Vamos tentar, no nosso videozinho de hoje, identificar algumas características um pouco mais precisas acerca dessa distinção entre liberalismo econômico de um lado e neoliberalismo de outro. Para tanto, eu sugeriria primeiro algumas passagens antológicas de um dos pais do neoliberalismo, Hayek, em uma entrevista a uma revista chilena nos anos 1970. Hayek foi perguntado sobre o que ele achava acerca de Salazar, ditador português de 1932 a 1968. E um dos pais do neoliberalismo respondeu: duvido que haja hoje em qualquer democracia uma liberdade pessoal tão bem protegida como acontecia então em Portugal, na Portugal de Salazar. Mais ainda, e quando ele foi perguntado acerca da ditadura do general Pinochet que governou o Chile com mão de ferro, a pior ditadura militar da segunda metade do século XX na América do Sul, de 1973 a 1990, e Hayek respondeu: pessoalmente, eu prefiro um ditador liberal a um governo democrático a que falte liberalismo. De onde aparece uma primeira interrogação. Interessante isso, um ditador liberal pode parecer inconsistente, mas um governo democrático, mas sem liberalismo, também parece inconsistente. Vamos resolver todos esses problemas ao longo do restante da apresentação, começando com o velho liberalismo econômico do século XVIII e como esse pensamento era hegemônico até o início do século XX. Nós temos um pensamento econômico enraizado lá em Adam Smith, em Davi Ricardo, que pensa a economia como sendo dotada de leis próprias, leis que possibilitam, por estas leis inerentes à atividade econômica, a regulação de preço, salário, volume, diversidade, quantidade de produção. São as leis de oferta e demanda, que fazem com que, sem a intervenção do Estado, dentro da concorrência na atividade econômica, haja uma transformação mágica. O egoísmo pessoal vira benefício social. Trata-se da velha fábula das abelhas, do Mendeville, e através da qual nós identificamos, não é pela bondade do padeiro que a gente consegue o pãozinho barato e vitaminado, é por causa do seu egoísmo. Ele está exposto à concorrência com os outros padeiros. Ele é egoísta, ele quer vender mais, e diante da concorrência, o que ele pode fazer? Ele pode vender mais barato, um pão mais gostoso, um pão de melhor qualidade e assim por diante. Então veja, não é por altruísmo do padeiro, ele é egoísta, mas ele é egoísta e exposto à concorrência na sociedade capitalista, e isto gera benefícios sociais. Agora, veja, identifiquei a lei de mercado. Identifiquei que a partir da concorrência, o egoísmo pessoal vira benefício social. Então, como a gente pode colocar um meta-entendimento, um entendimento deste entendimento da atividade econômica? Gente, o liberalismo, que está na maturação do iluminismo, busca, como nas ciências da natureza, a identificação de regularidades inerentes a um determinado fenômeno. Então está lá Newton e a gravitação, tá? Lá está algumas décadas depois o Darwin e a seleção natural, tá certo? Então são regras inerentes ao fenômeno. Agora, é necessário criar uma empresa estatal para viabilizar a evolução a partir da seleção natural? Não. Isso acontece independentemente da ação consciente política do homem, tudo bem? Será que é necessário criar leis e uma tributação para a gravitação? Também não. Então nós identificamos a regra de funcionamento, tá? E agora basta que nós atuemos a partir desta regra de funcionamento. Trata-se de um dispositivo análogo ao que acontece nas ciências da natureza, portanto. Gente, por favor, né? Eu não estou querendo sugerir
que Adam Smith pensava que a economia funciona como uma mitocôndria, tudo bem? Que Davi Ricardo pensava a atividade econômica como a gravitação, tá? Cada um deles sabe, obviamente, que se trata de um processo da sociedade e não da natureza. O que eu estou afirmando, a maneira, a estrutura de entendimento seria mais ou menos a mesma. E isso gera um desdobramento muito importante, qual seja, nós temos uma sociedade que é dotada de uma ordem natural, com um homem dotado de direitos naturais. Esta ordem natural está ligada às leis de mercado. Então, como funciona economicamente? Nós identificamos as leis de funcionamento, tá certo? Trata-se das leis de mercado. E este homem, que é dotado de um direito natural, né, dentro de um contexto iluminista, dentro dessa sociedade organizada economicamente a partir de uma lógica de mercado. Agora nós podemos pensar este homem, que é dotado de direitos, como um homem vinculado ao direito natural, né, formando uma sociedade civil a partir dos seus interesses econômicos, que só podem ser realizados através do mercado, na livre concorrência e na liberdade de investimento. Então nós temos uma junção entre aquelas ideias de direitos humanos, direitos civis, direitos fundamentais de primeira geração, os direitos civis, e a ideia econômica de um homem que é dotado de interesses, que tem as capacidades econômicas para realizar investimentos e deve fazer isto dentro da sociedade sem a intervenção do Estado. Estado não pode interferir sobre o direito natural da pessoa de buscar a sua felicidade através da sua riqueza, da sua iniciativa e dos seus investimentos. O Estado, portanto, é exigido sobre ele a manutenção desta ordem liberal que foi identificada como ordem de regulação da atividade econômica na sociedade. Está tudo certo, está tudo perfeitinho. Entretanto, a gente chega no início do século XX, quando esta estrutura política econômica e esta forma de pensamento começam a entrar em crise. Em crise porque nós temos o nazifascismo, em crise porque nós temos o avanço da pobreza em diferentes países do mundo, em especial no centro da economia capitalista, a depressão americana dos anos 1930, e países que sairão da esfera capitalista, é o caso, primeiramente, da União Soviética, a partir da Revolução Bolchevique de 1917. E, portanto, essa estrutura de pensamento começa a fazer água. É hora, então, de uma revisão deste pensamento liberal clássico. E isto vai ser sistematizado mais fortemente, vejam, lá em 1938, lá na década de 1930, o chamado Colóquio Lippmann, através do qual uma série de intelectuais passam a debater uma atualização do velho pensamento liberal. E como a gente pode dar esta atualização ao pensamento neoliberal dentro da nova lógica agora neoliberal? Um dos aspectos que eu considero fundamentais, né, entre outros, desse novo pensamento neoliberal, é a identificação das ordens que regem a realidade à nossa volta. Tá? Em Mises e também em Hayek, nós encontramos a ideia de 3 ordens reguladoras do mundo à nossa volta. Nós temos a taxis. A taxis, que é uma ordem exógena, criada, organizada para uma finalidade específica e resulta de forças na sociedade, partidos políticos, empresas, instituições. Então, trata-se de uma ordem que é criada para uma determinada finalidade específica, um partido político, uma escola e assim sucessivamente. Mas existe uma ordem que é a ordem do cosmos. Esta é uma ordem endógena, porque ela tem as regras inerentes a ela própria, tá legal? É típico do meio natural. A ideia, por exemplo, de gravitação está dentro dessa lógica da ordem do cosmos. A seleção natural também. E o mercado também tem leis próprias. O mercado, a atividade econômica, tem as leis de oferta e demanda. Sim, sim. Nessa perspectiva, dá a impressão, e como a gente tinha visto anteriormente, de que esta ordem, a atividade econômica está dentro desta ordem do cosmos que se assemelha a aspectos da natureza, quando o neoliberalismo dá um passo a mais. Porque, na verdade, o mercado é resultado de um processo social.
sem a ação de qualquer pessoa individual na criação desta coisa chamada mercado. Então veja, mercado não é gravitação, mercado vem da sociedade. Mas ninguém individualmente criou esta coisa chamada mercado. É fruto do desenrolar do próprio processo histórico da sociedade. Só que essa sociedade que acabou criando no seu desenrolar histórico isso que nós chamamos hoje de mercado, no entendimento neoliberal deveria hoje identificar que esse tal mercado existe, liberdade de agentes econômicos que disponibilizam os seus bens e serviços, que concorrem uns com os outros, que realizam investimentos livremente. Isso que a gente chama de mercado deve ser pensado e mantido na sociedade. Inclusive porque, a partir do mercado, nós podemos ter as pessoas se utilizando desse tal mercado para as suas diferentes finalidades, para as suas diferentes necessidades. E como as pessoas utilizariam este mercado, que agora a gente vai chamar de catalaxia, táxis, cosmos e catalaxia. Porque neste mercado, onde as pessoas agem livremente, existe a possibilidade da formação de preços, oferta e demanda. Agora vejam vocês, formação de preços. Como eu, André, posso balizar as minhas iniciativas, os meus projetos de, por exemplo, abrir uma empresa, realizar um investimento em alguma atividade, algum negócio? Eu preciso ter informações de preços, de custos, de lucros. De onde eu tiro isso? Do mercado, onde isso se forma a partir da livre concorrência. E, portanto, há necessidade de se manter este mercado, porque através dele é que a pessoa tem acesso às informações para viabilizar os seus investimentos neste mercado, mantendo este dito mercado. Mais ainda, como poderia não haver a formação dessas informações adequadamente? Como que esse mercado poderia ser inadequadamente alterado? Com a intervenção do Estado. Se há empresas estatais, então este mercado tem empresas que fornecem bens e serviços fora da lógica de mercado, bens e serviços com preços definidos politicamente e não economicamente. E temos uma segunda coisa problemática. Agora nós encontraríamos o Estado sendo detentor de uma empresa, o Estado com todo o seu poder político e econômico detentor de uma empresa. Como pode, então, uma pessoazinha na sociedade civil concorrer com esta empresa estatal de um gigante todo-poderoso chamado Estado? Isto inibiria uma coisa que é o direito humano à propriedade e ao livre investimento. Portanto, há que se entender na lógica neoliberal a existência do mercado, esta ordem, a catalaxia de mercado, para que sejam criadas as normas, as leis que viabilizem a manutenção desse mercado. Porque no entendimento neoliberal, só a partir dele eu posso ter as informações para balizar os meus investimentos, buscando individualmente a minha felicidade. E se houver a intervenção estatal, não apenas eu não tenho acesso a essas informações, como eu estou exposto a uma concorrência inadequada. O que o Estado tem que fazer, então? Economicamente, algo análogo ao que é pensado lá pelo direito, nos direitos fundamentais de primeira geração. Direitos individuais, direitos negativos. Então vamos pensar em liberdade de expressão, vamos pensar no direito de ir e vir. Quem manifesta esse direito? Eu, Andrezinho, manifesto esse direito. Então, é um direito individual, tá certo? Agora, o que o Estado tem que fazer para que eu exerça esse direito? Aí que aparece a parte do negativo. O Estado nada tem que fazer, porque esse direito se manifesta em mim. Então, eu tenho liberdade de expressão. O que o Estado precisa fazer é apenas retirar os entraves. Se alguém tentar tolher a minha liberdade de expressão, o Estado atua para que eu tenha essa liberdade garantida. Tira a liberdade de expressão e coloca no lugar a liberdade de investimento. Quem tem liberdade de investimento? Eu tenho liberdade de investimento, tá? E o que o Estado tem que fazer agora? Qual é a política que ele tem que fazer? Nenhuma que não retirar os entraves à minha liberdade de investimento. Agora a gente começa a entender um pouco mais claramente aquela passagem enigmática de Hayek no começo da apresentação, a ideia de
de um ditador liberal e de uma democracia sem liberalismo. Vejam nas palavras de Rodrigo Mendes de Sá, diz ele. Por fim, cabe uma última observação para que se tenha uma compreensão adequada da ideia de liberalismo, neoliberalismo em Hayek. Nesse sentido, Hayek faz questão de enfatizar que, apesar de haver pontos de convergência, os conceitos de democracia e liberalismo não podem ser confundidos. O primeiro conceito refere-se fundamentalmente ao método de escolha de quem exercerá o poder público. Eu poderia dizer de uma outra forma: soberania popular. Então, as decisões públicas emanam de uma fonte de poder fundamental que é o povo, democracia. Agora vamos ver o complemento? Já a segunda ideia enfatiza as limitações do exercício de poder. Limitações do Estado diante dos direitos do indivíduo. Qual o indivíduo? O indivíduo que é dotado de liberdade de expressão? Sim. O indivíduo que é dotado de liberdade de investimento? Sim. Vamos trazer isto para o Chile propriamente? Lá está a sociedade chilena dos anos 1960 demandando direito à educação, direito à saúde. Democraticamente, um candidato à presidência é eleito, Salvador Allende, com uma plataforma de garantia do acesso desses serviços essenciais à população, a garantia desses direitos sociais à população. Quando, entretanto, Salvador Allende vai prestar serviços públicos de qualidade de educação e de saúde, alguém fica muito chateado. Quem fica chateado? O empresário. O empresário chileno, o empresário estrangeiro no Chile, porque agora ele não tem mais a formação de preços para definir como ele vai investir em educação, em saúde e mais. Como é que ele pode investir em um hospital privado, em um seguro de saúde, em uma escola básica privada, uma escola superior privada, se tem a concorrência do Estado malvadão? Então quem aparece é Hayek. Eu não gosto de uma democracia. O povo demandou uma democracia, mas sem liberalismo. Já que Hayek não gosta, quem entra em cena também? Pinochet. Pinochet que dá a todos uma boa ditadura liberal, ditadura neoliberal, fazendo no Chile o governo mais sangrento que nós tivemos entre as ditaduras militares da segunda metade do século XX aqui na América do Sul e com desdobramentos até a atualidade. Por exemplo, temos a notícia da Agência Brasil: semestre é marcado no Chile por protestos violentos de estudante agora em 2022. É uma herança do sistema privatista extremamente excludente que foi implementado no Chile do general Pinochet, mais o sistema de aposentadoria do Chile, sistema de aposentadoria por capitalização, que hoje não gera mínimos rendimentos de sustentabilidade econômica das pessoas mais idosas. Inclusive, há quem relacione isto com o aumento das taxas de suicídio de idosos lá no país, lá no Chile. E daí eu volto lá no início do vídeo. Como as pessoas podem dizer que o neoliberalismo demanda Estado fraco? Se a gente tem a ideia de um dos pais do neoliberalismo, Hayek, dizendo que ele prefere uma ditadura liberal e que isso se manifesta no Chile do general Pinochet, como a gente poderia dizer que o Chile é um Estado fraco? É um Estado que afronta direitos das mais diversas formas, com vistas a quê? Com vistas à fantasia, à fábula neoliberal de suposta garantia do direito de investimento das pessoas. Então, como age esse Estado? O Estado precisa existir dentro da lógica neoliberal. Esse Estado age nas privatizações, nas concessões, na desregulamentação trabalhista, na ausência de restrições para a circulação de bens, de serviços e de capitais. E quem resistir a isto pode sofrer as mais duras penas, mas não apenas. Então o Estado precisa ser também proativo. Não é como a lógica liberal do século XVIII e XIX de tirar os entraves. O Estado tem que ser proativo para evitar que esses entraves possam aparecer. É o caso de atuação nas instituições devidas, como, por exemplo, as instituições de ensino. Nós tivemos aqui nos últimos anos no Brasil a implementação daquela excrescência chamada novo ensino médio, e através disso são colocados os itinerários. Várias escolas fizeram itinerários mais estranhos, não é? Teve gente fornecendo itinerário de
fazer docinho brigadeiro e coisas do gênero, não é? Mas alguns itinerários poderiam ser interessantes, como por exemplo, psicologia e psicanálise. Não é tratado disso no ensino médio. Poderia ter um itinerário de psicologia e psicanálise. Eu não sei de nenhuma escola que tenha feito isso. Quer ver um outro itinerário interessante? Vejam, alunas de terceiro ano de ensino médio, no ano seguinte podem estar mudando de cidade para fazer o curso superior. Mas será que essas pessoas têm o melhor conhecimento dos seus direitos como cidadão consumidor? Será que essas pessoas sabem como estabelecer um contrato de locação de imóveis? Que tal um curso básico de direito contratual, de direito do consumidor? Mas eu não sei de escola que tenha fornecido isso. Agora, qual é a escola que não forneceu o itinerário de empreendedorismo? Ensinando a quê? O aluno ou aluna ser uma empresa neoliberal. Então veja, quem organiza a ideia de currículos na sociedade? Isto passa por uma escola? Passa, mas vem do poder público. Então trata-se de um Estado que está formando uma sociedade neoliberal. Ainda mais, na própria sociedade civil isso se manifesta. Nos meios de imprensa, na indústria cultural, no movimentalismo, movimento negro, feminismo e ambientalismo neoliberal. Meio de imprensa, é só ligar o telejornal e a gente ouve. O Estado não pode gastar mais do que arrecada. Isso acontece com uma pessoa, isso acontece com uma empresa na sociedade civil. Mas o Estado não é uma empresa ou uma pessoa. Keynes nos ensinou isto bastante bem, quando vem o neoliberalismo através dos meios de imprensa hoje e nos sugere o oposto, que o Estado só pode, como uma empresa, buscar, quem sabe, lucro e gastar só o que arrecada no máximo. Mas a indústria cultural, novelas, a indústria fonográfica, a indústria hollywoodiana, que recorrentemente passam a ideia de individualismo, de sucesso individual, do self-made man, tá legal? E isto também está dado, por exemplo, a partir dos movimentos sociais. Existe movimento negro, existe feminismo, existe ambientalismo de verdade. Agora, existe aquele que traduz qual a ideia? Do empreendedor, que desenvolveu uma nova tecnologia de transporte que supostamente é menos impactante ambientalmente e está ganhando um dinheiro em cima disso. Agora me conta, isto é ambientalismo? Não é. É ambientalismo neoliberal. Movimento negro e feminismo neoliberal, que mostra como as mulheres estão crescendo empresarialmente, estão em cargos de mando, estão cheias de dinheiro. Agora, isto é feminismo? Não, não é feminismo. Não é o rompimento das relações patriarcais de dominação de uma sociedade. É simplesmente colocar o ser mulher dentro dessas estruturas, o ser negro dentro dessas estruturas de dominação. Agora, quando a gente tem um movimento negro, ambientalista, feminista, LGBTQIA+, nesta toada, a gente vê o grau de colonização que a gente encontra de neoliberalismo na atualidade. Por isso que o neoliberalismo se caracteriza hoje como uma espécie de novo totalitarismo. Porque a gente tem paralelos entre, por exemplo, a literatura 1984 de George Orwell e o que nós encontramos hoje dentro de uma sociedade neoliberal. Dois conceitos de 1984, novilíngua e duplo pensar. Novilíngua visa controlar o pensamento e a expressão individual, limitando a capacidade de comunicação e dificultando a rebelião contra o regime. Ainda mais, duplo pensar é a capacidade de manter duas crenças contraditórias em mente ao mesmo tempo, sem sentir qualquer conflito interno. Agora, lá na obra de George Orwell, nós temos, por exemplo, Guerra é Paz, não é? Escravidão é Liberdade, que são manifestações do duplo pensar através desta nova língua, novilíngua. Nós temos isso dentro do contexto neoliberal. Palavra ou expressão de um lado e na novilíngua neoliberal de outro. Bico obscate. Eu sou nascido nos anos 1970, quando a pessoa estava sem emprego, para ter algum tipo de renda mínima que fosse, prestava serviço simples, até passar a ter um emprego de remuneração razoável novamente. E a gente dava uma denominação negativa de bico obscate. Como é que se chama hoje? Empreendedorismo. Você é um trabalhador de uma empresa? Você é um funcionário de uma empresa? Não, você é um colaborador. Será que nós temos uma dilapidação de direitos trabalhistas na atualidade? Não, o trabalho tem se tornado mais flexível. Olha que interessante. Há o estado de bem-estar social,
o Estado que garante direitos sociais ao cidadão? Não, isto na nova língua neoliberal é o Estado paternalista. Quando essas expressões ganham força na imprensa, nos meios de comunicação, quando essas expressões ganham força em disciplinas ministradas em escolas, itinerários de empreendedorismo, isto também ganha força em movimentos políticos, como é o caso de ambientalismo, movimento negro, LGBTQIA+, movimento feminista, todos neoliberais, e com isso nós formamos uma sociedade neoliberal, constituída por pessoas neoliberais, por mais contraditória e inconsistente que seja essa sociedade. Trata-se, portanto, de uma forma de organização político-social, civilizacional, que vai muito além das características econômicas e políticas que foram pensadas para o liberalismo lá nos séculos XVIII e XIX, dentro do contexto hoje dito neoliberal. É isso. Eu queria pontuar essas diferenças entre liberalismo de um lado e neoliberalismo de outro, para a gente ter essas definições um pouquinho mais fortes. Quem tiver alguma dúvida, alguma crítica, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo aqui nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.